importante é ter saúde. Você já parou para pensar que a saúde também vive nas emoções e que a gente guarda em silêncio? Aqui no Saúde Interior, acreditamos que o verdadeiro equilíbrio se constrói quando corpo, mente e afeto estão em sintonia. No episódio de hoje, vamos abordar um tema muito delicado, sensível e atual: os bebês reborn, bonecos hiperrealistas que, para muitas pessoas, representam muito mais do que objetos. Eles se tornam extensões do afeto, do luto, do desejo de maternar e da necessidade profunda de acolher e de ser acolhido. Nesse episódio é um convite à empatia, à escuta, à compreensão de vínculos que, embora silenciosos, são intensamente reais. Compartilhe com quem precisa de um novo olhar sobre o cuidado emocional ou que esteja vivendo este momento delicado e complexo. Acesse tvinterior.com.br, siga o nosso canal e as nossas redes sociais. Olá, eu sou Patrícia Vilafanha, dentista e homeopata, e hoje recebo a doutora Débora Possobon, psicóloga e neuropsicóloga, que vai nos ajudar a compreender, sem julgamento, os afetos que depositam sobre esses objetos e que isso revela sobre a psique humana. Débora, seja muito bem-vinda novamente, é uma alegria em recebê-la. Eu que agradeço novamente estar aqui, muito bom. Débora, para começar, do ponto de vista psicológico, o que leva uma pessoa a investir tanto realismo emocional em um objeto inanimado como um bebê reborn? Bem, primeiramente, assim, tem muitas faces, né? Uma das coisas é a questão do bebê ele ser muito realista. Então, assim, ele causa uma sintonia e uma empatia, né, com essa pseudo-realidade. E se a pessoa já tiver alguma falta, alguma questão emocional mais latente, isso pode gerar um vínculo, né, e um vínculo emocional, né, e a pessoa começa a ter fugir um pouco dessa realidade e olhar para esse bebê como se ele fosse vivo, né? Sim. Um pouco é isso. Onde está a linha tênue entre colecionismo e uma possível projeção emocional mais profunda? Tem uma diferença, que nem o colecionador, ele vai olhar essa boneca como algo assim material, que ele deseja muito ter, assim, várias, de diferentes tipos, olhar a qualidade do trabalho que está sendo feito, como uma obra de arte. Sim. E aí ele vai querer colecionar essas bonecas, tanto para satisfação de conquista, de poder ter várias e cada vez mais, né, que é isso que acontece com a pessoa que gosta de colecionar, ela quer ter diversos tipos, e também pelo fato do mais bonito, de ter aquilo que é melhor, no sentido da boneca mais bonita, a melhor. Então, ele está olhando aquilo, mas ele não vê aquilo como... Ele vê realmente como um objeto inanimado. Só que ele tem um afeto, só que não é um afeto no sentido de vínculo emocional. Tá? Essa é a grande diferença. A pessoa que cria uma projeção emocional em cima, ela olha a boneca como ser vivo. Ela trata como ser vivo, ela deposita emoções ali, preocupações, sentimentos, e ela não consegue discernir que é um objeto inanimado. Para ela, aquilo faz parte da vida dela como um todo. Essa que é a grande diferença, né? O colecionador, ele vai priorizar essa conquista, e a pessoa que tem a projeção emocional, ela olha como fazendo parte dela. Sim, atualmente nós estamos falando muito do bebê reborn, mas isso também leva para outros objetos, outros brinquedos, como super-heróis, carrinhos, bibelôs e bonequinhas de porcelana, que era antigamente. Que no caso de colecionador, varia muito o universo, né? Mas no caso que a gente está falando do bebê reborn, ele não é visto como um objeto.
Ele é visto, a pessoa que tem a questão da saúde mental, ela vê literalmente como algo vivo. Ela tem essa percepção real, entre aspas, de que é algo vivo, mas na verdade não é real, né? Isso está no imaginário dela por questões N que a gente vai falar. Desenvolver agora. Como a psicologia explica a formação de vínculos tão intensos a ponto de algumas pessoas tratarem esses bonecos como crianças vivas? Primeiramente, assim, é muito realista, né? Tem muitos bebês que eles são muito realistas. Aí tem aquela expressão também, dependendo da expressão que tem na face. E a gente fala na psicologia cognitiva que o cérebro, ele pode entender, gerar uma empatia com essa criança que ao tocar, ao olhar a expressão desse bebê reborn, que não é uma criança, né? Desculpa, é um bebê reborn que se assemelha a uma criança, ele pode, ao tocar, ao sentir, colocar no colo, ele começa, é como se fosse um bug do cérebro, ele começa a olhar aquilo. Se a pessoa já tem uma tendência a não ter uma noção tão clara da realidade, ela começa a ver aquilo como sendo um bebê mesmo. E se ela tem uma falta, se ela sofreu alguma perda, um luto, esse bebê reborn, ele pode vir para suprir essa falta que essa pessoa tem, né, essa falta emocional. Sofreu algum processo de rejeição, N fatores podem influenciar com relação a isso, na verdade. Sim, e são tão realistas... Que pode ser um gatilho, né, que eu falo, para desencadear essa visão deturpada da realidade. E são tão realistas que tem batimento cardíaco. Né, tá ficando cada vez mais elaborado, né? Sim. Teve uma época que era só o boneco, né, era o silicone, que imitava o toque da pele, agora já não. Tem respiração, tem o olhar, alguns fazem balbucio, muito parecido, muito parecido com uma criança, um bebê de verdade. Então isso pode gerar mesmo uma questão dificuldade na cognição de entender que aquilo não é real, né? Se a pessoa já tem uma tendência, provavelmente isso pode ser um gatilho para. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Estar sempre atento a todos os gatilhos que podem desencadear outras coisas. Principalmente as pessoas de perto. Se isso se tornar uma coisa que fizer parte muito, muito intrínseca da realidade dessa pessoa, ela começar a tratar aquela boneca realmente como um ser vivo, aí tem que despertar, né, um alertazinho para procurar uma ajuda de profissional para poder dessensibilizar essa visão e fazer o tratamento correto. Sim. Sem julgamento. Sem julgamento, sim. O que parece estranho aos nossos olhos pode ser, na verdade, uma tentativa silenciosa de elaborar emoções profundas. No próximo bloco, vamos entender por que os bebês reborn tocam tanto o coração de quem convive com eles e o que a psicologia revela sobre essa conexão. Fica com a gente, já voltamos. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Se você quer ficar sabendo tudo o que acontece na região e em todo o Brasil, o lugar certo é do Calibre. Danilo Bueno traz a melhor informação em primeira mão para você. Calibre, de segunda a sexta, 12:30. Entretenimento e informação é aqui na TV IN. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar.
Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Ah, sim! 2025 começou cheio de novidades para a mídia Sumpa. Uma delas é que agora, eu e o Metashow também estamos na TV Interior. Os programas da semana estreiam todas as sextas-feiras às 9 da noite. Se ainda existe programa de cultura pop de qualidade na TV aberta, sintonize nos canais da TV Interior e confira. Palavra de Bela. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Estamos de volta com Saúde Interior. Hoje, nossa conversa é sobre vínculos invisíveis e o papel simbólico dos bebês reborns na saúde emocional de muitas pessoas. Porque quando faltam palavras, o afeto encontra outros caminhos. Débora, quais necessidades emocionais podem estar sendo atendidas nesta relação? Várias. Por exemplo, sentimento de vazio emocional, alguma situação de luto ou perda, situação de não ter a expectativa de uma rejeição, olhando para esse bebê, como é uma relação unilateral, a pessoa não vai criar uma expectativa de uma rejeição. Né? Então, ela vai criar, podemos assim dizer, um conto de fadas próprio, para poder trabalhar, ter uma relação desejada, não necessariamente real, mas uma relação desejada. Então, no caso do luto, pode suprir a falta, se teve uma perda, um aborto, se teve um nascimento, um natimorto. Então, para elaborar isso, ela transfere para esse bebê reborn a falta, né? Assim, como se estivesse simbolicamente suprindo essa falta. Né? A questão do sentimento de sozinho, para a pessoa também ter uma questão de rotina. É incrível que esse pertencimento, esse sentimento de propósito também, de ter algo nesta rotina para ela se dedicar, sabe? Assim, por exemplo, é um bebê reborn, mas eu vou trocar fralda, eu vou dar de mamar, eu vou interagir. Então, coloca esse objeto como uma forma de ter uma rotina ou algo a fazer. Entende? Então, são vários sentimentos ali envolvidos. Principalmente a questão, o vazio emocional é o que manda muito, né? Essa coisa do falta algo, né? Uma pessoa que deve ter tido um processo na vida toda, né? Na vida da infância, com muita rejeição, não tinha nenhuma conexão assim emocional, de troca com alguém, às vezes sempre era da parte dela ou dele.
esse sentimento, ela não sentia uma troca. Então, esse bebê, ele não vai precisar corresponder, né? Na verdade, ela cria na fantasia, ela ou ele. A gente está falando ela porque está mais relacionada à figura feminina por uma questão mais materna, mas pode ser ele também. Vai olhar para esse bebê como algo que vai suprir fantasiosamente todas as carências possíveis. Então, é um pouco por aí. É usado também, claro, que tem uma função terapêutica, que a gente vai respondendo em outras questões, mas daí, nesse caso, é monitorado, tem todo um porquê e todo um trabalho que é feito em cima disso daí. Toda uma técnica e um protocolo. Um protocolo, isso. Para ser terapêutico. Estamos falando de solidão, de luto, de desejo de maternar ou desejo de paternar, não vivida ou interrompida? Muitas vezes. Tem muitas mulheres, inclusive, que descobrem que não podem ter filhos, e às vezes são sozinhas, e esse bebê reborn, que é tão realístico, né, pode vir a ser uma forma de poder suprir essa falta, né, essa falta de ser mãe, aí as pessoas vêm com julgamento, né, mas por que não adota uma criança? Tá, mas naquele momento ela tá numa visão não real, mas ela tá entendendo como sendo parte da realidade dela. Então ela não está conseguindo refletir sobre a possibilidade de ter um filho adotivo. Ela olha aquele bebê que talvez ela compre só para uma forma, como achou bonito, achou legal, e começa a criar um vínculo com aquele bebê, e por conta dessa falta se intensifica cada vez mais esse vínculo. Então não adianta a gente julgar no sentido, vai adotar uma criança. Tá, isso tem que ser trabalhado na terapia para essa pessoa entender que existem outras formas de poder suprir essa falta sem necessariamente ser através de um objeto inanimado. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a esse julgamento, porque as pessoas que não estão passando por isso, que não estão vivendo dentro desse quadro, né, de saúde mental, elas não têm ideia de como que a pessoa sente. Por exemplo, quando uma pessoa está com depressão, vou dar um exemplo aqui, ela vê o mundo como se ela fosse como se ela fosse um problema para o mundo, né? Ela vê o mundo como agressivo. E, na verdade, o mundo não necessariamente é agressivo. Então, é a mesma coisa, é uma distorção da realidade. Então, a gente tem que olhar sempre com uma empatia e fazer um trabalho terapêutico em cima, para essa pessoa dessensibilizando e vendo de uma maneira diferente esse bebê, vendo como tem que ser visto, né? Como sendo um bebê... Um boneco. Um boneco, E essa parte de desejo de maternar interrompido, eu gostaria de saber... E também o desejo de ser. Sim. Só ser. Por exemplo, na infância, né, uma adulta, um adulto, na infância não teve aquele brinquedo, e agora, nessa fase adulta, tem a possibilidade viveu esse lúdico. De ir lá e comprar o que ele quer, né? Então, também é um fato de comprar, mas esse vínculo ele vem mais profundo, né? Ela adquire esse desejo lá da infância, mas ao mesmo tempo ela está tendo uma relação emocional com esse bebê. Que não é só, que nem a criança, quando a gente fala da criança, a criança ela faz um conto de fadas. Só que a criança, ela tem ideia que aquilo é uma boneca. Sim. E na verdade, ele é necessário para a criança viver esse conto de fadas. Ah, eu tô aqui dando papinha pro bebê. Ah, o amiguinho é o paizinho do bebê. Quando é na fase adulta, parece que tem é como se fosse uma distorção total. Uma quebra dessa noção de que é um boneco. Esse bebê ele se torna realmente um ser vivo. É real. Para essa pessoa, é real, mesmo não sendo. Uma questão também que é importante a gente entender, quando a pessoa olha para esse objeto como sendo parte dela, sendo real, só que também tem o fator de não... É aquela coisa de não ter a responsabilidade real de criar um ser vivo. Entende? Porque um ser vivo, você quer uma responsabilidade real por ele, da sobrevivência desse ser, de ser provedor de... E para essa pessoa,
ela entende como se ela tivesse uma responsabilidade sobre, mas não é uma responsabilidade de fato. Entende? Então, assim, Sim. tem um mecanismo ali inconsciente que está trabalhando do tipo, ela não sabe que é uma boneca, mas ao mesmo tempo, realmente ela não vai ter essa responsabilidade como uma mãe. Do tipo, eu tenho que... tanto que está tendo até teve uma questão de levar no SUS. Essa realmente foi mais a fundo. Ela entendeu como uma responsabilidade total. Mas tem pessoas que não, que olham aquilo só como uma forma de suprir um vínculo, uma falta emocional. Não cria um vínculo para suprir uma falta emocional, só que não tem uma responsabilidade financeira, nem de educar sobre o boneco, né? Entendi, entendeu? Incrível. Poxa, existem estudos ou teorias na psicologia que abordam esse comportamento com objetos que simulam a vida? Existe. Tem a teoria do apego do Bowlby, que ele fala da questão que você usa o objeto como forma de suprir uma falta, mas isso é mais usado para pacientes com demência, psiquiátricos, que daí o próprio boneco ele vai trazer essa situação de acalmar, de não deixar a pessoa tão... ela tem uma interação mais ou menos como se fosse uma forma de socializar com esse boneco. Então, ele é usado, ele é estudado, que o ser humano, ele preza por esse cuidado. E mesmo quando ele esteja fora da realidade, esse cuidado ainda se manifesta, né, através desse boneco. E tem também o Winnicott, que fala da questão de transição para objetos. Por exemplo, o bebê, quando criança, que é estudado, se usa uma naninha ou um ursinho de pelúcia para suprir a falta da mãe que foi trabalhar, ou para deixar como um suporte de segurança quando dorme e essa mãe não está ali o tempo todo do lado. Então, existem vários estudos específicos para bebê reborn, também está começando agora, porque é uma coisa muito recente esse tipo de envolvimento humano desta maneira, né, de tanta autenticidade, assim, de vínculo, agora está começando mais, né? Sim, não é atual, tem um tempo, mas agora foi um Mas boom, sempre né? tem um estudo da relação do ser humano com o objeto em si, de olhar para o objeto de uma maneira não real, né? Tem vários. Citei esses dois, mas tem vários. No próximo bloco, vamos falar sobre como os bebês reborn têm sido usados em contextos terapêuticos e os benefícios observados em casos de luto, solidão ou demência. Fica com a gente, porque o assunto vai tocar fundo. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Se você quer ficar sabendo tudo o que acontece na região e em todo o Brasil, o lugar certo é do Calibre. Danilo Bueno traz a melhor informação em primeira mão para você. Calibre, de segunda a sexta, 12:30. Entretenimento e informação é aqui na TV IN. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro,
Com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Estamos de volta e agora vamos olhar para as possibilidades clínicas com a doutora Débora Possobon. Como um objeto que parece simples pode transformar em ferramenta de cuidado emocional. Em que contexto terapêutico os bebês reborn têm sido utilizados com finalidades clínicas? Sim, em suporte em casos de demência, suporte para casos de autismo, né, como apoio emocional, como forma de trabalhar o lúdico com o bebê, para trabalhar traumas, luto, de várias maneiras. Mas eu quero salientar que em todos os casos sempre vai ter o acompanhamento de um terapeuta. Nunca é de uma maneira tipo solitária. Então vai ter um monitoramento do terapeuta em si, né? Porque ele vai enfatizar que aquilo é uma ferramenta para tratar algo emocional e não é real. É uma ferramenta lúdica, mas não é real. Tá? Então vai estar sempre deixando isso bem claro. Sim. Agora, nesse momento que nós estamos vendo tantos casos de autismo, Interação social também, que facilita a questão da interação social. De Alzheimer, explica um pouquinho para nós como os bebês reborn, ou os objetos, ou um brinquedo, ou qualquer objeto, atua nessa socialização. Sim, dá um suporte emocional. Por exemplo, em casos de Alzheimer, ele vai trabalhar também a memória da pessoa da maternidade, tá? Paternidade ou maternidade. Memórias de quando tinha filhos, né? Se tinha filhos, para trabalhar esse resgate dessa memória. A pessoa, às vezes, ela é em estado de comportamento um pouco mais agressivo, o bebê ele pode servir porque como ele tem esse simbólico da fragilidade, de que precisa de cuidado, isso traz para a pessoa uma necessidade de se acalmar para cuidar. Uma sensibilidade então, assim, maior. Ajuda na regulação emocional, ajuda no trabalho da socialização, quer dizer, eu tenho que interagir com esse bebê, então eu tenho que ter uma noção da delicadeza de como eu vou interagir com esse bebê. Aí também no caso de luto, às vezes tem pessoas que precisam ter essa ferramenta do bebê, por exemplo, tem casos de crianças que sofrer um aborto. Essa mãe, ela não viu realmente como era esse filho, ela não conseguiu se despedir direito desse filho, ela não conseguiu falar, tocar. Então, aí, neste caso, se faz simbolicamente um trabalho na terapia a gente usa muito, olha, imagine que este boneco é o teu filho,
Então, diz para ele o que você gostaria de ter dito, que você não conseguiu, toca nele como você gostaria de ter tocado, mas sempre salientando que é um boneco. Então, ela vai estar meio que elaborando essa falta através de uma encenação, mas é uma encenação monitorada, uma coisa que vai trazer para ela a poder fazer aquilo que ficou, que o luto rompeu e que ela não conseguiu fazer de fato. Então, no processo terapêutico, a gente leva isso muito a sério, então é bem monitorado, tá? Em caso de crianças também que têm o TEA, às vezes ela precisa disso como um conforto emocional, um bichinho de pelúcia, uma boneca, é muito comum ter isso, porque dá uma regulação, né? Na hora de uma crise, essa criança ela pode usar esse objeto como uma forma de regulação emocional. E até mesmo para trazer ela um pouco, né? Não fica irritado, olha o bebê. Então, assim, a gente entra um pouco no lúdico. Tem alguns casos que a pessoa não vai ter muita noção de que aquilo não é real, mas tem casos que a gente traz isso, né? No caso da elaboração do luto, a gente está sempre salientando, que a pessoa ela não pode depois levar, negar que aquilo não é real e trazer aquilo para a vida dela como uma forma de uma transferência, né? Para suprir essa falta, sabe? Então, assim, tem que ter muito cuidado, por isso que eu falo, tem que ter muita responsabilidade. É disso que eu falo, um pouquinho, tá? Que a gente vai falar disso mais tarde. Que a questão dos influencers e das pessoas que trazem essa exposição com o bebê reborn não tem ideia de como isso pode afetar pessoas que estão vulneravelmente, com uma vulnerabilidade emocional. Sim. Então, isso é uma responsabilidade que essas pessoas que trabalham com a comunicação, de uma maneira geral, elas têm que ter, né? Porque a gente não está falando só de pessoas que vão olhar aquilo e vão entender que aquilo não é real. A gente está falando de uma ferramenta que está na mão de milhões de pessoas, dentre elas pessoas que têm transtorno mental, que têm alguma deficiência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Entendi. Tá? E em casos, vamos supor, em casos, né, como o da demência e do TEA, do transtorno do espectro autista, e se perde um objeto desse? Então, no caso da demência, a gente consegue substituir com uma maior facilidade. No caso do TEA, tem que ser muito idêntico, porque é muito difícil, eles gravam mesmo, né? Então, assim, aí tem todo um processo também de lidar com esse luto. Sim. Desta perda, né, que é feito. Então, por um lado, ajuda, mas por outro, dependendo da situação, também pode vir a trazer um problema. Mas na verdade, geralmente ajuda mais do que atrapalha. Do que atrapalha. Quais são os possíveis benefícios psicológicos observados em casos clínicos, como no tratamento do luto e da demência? Qual é o exemplo? Do luto é o fato de poder expressar o que a morte ela tira muito abruptamente. Então, é aquela coisa, eu preciso... É como eu faço também, da mesma maneira, quando não se usa o boneco, eu uso uma forma da pessoa fazer uma carta. Quando é uma pessoa adulta, que já faleceu, eu peço geralmente para essa pessoa fazer uma carta, e escrever nessa carta o que ela falaria para essa pessoa hoje, o que ela deixou de dizer para essa pessoa que ela gostaria de ter dito e que a morte levou embora. Então, o bebê, ele serve para isso, para os pais, né? Essa coisa de tocar essa criança e dizer, filho, eu gostaria de ter te dado o seu primeiro banho, eu gostaria de ter ninado você, eu gostaria de te cantar tal música, eu gostaria... Então, a pessoa ela vai, de uma maneira, colocando para fora aquilo que fica doloroso com a perda, né? E isso, claro, com a orientação do terapeuta, isso é muito positivo. Isso é muito positivo, porque ela colocou para fora isso. Se não tiver nenhum meio de colocar isso para fora, vai ficar guardado e vai virar o quê? Uma depressão, vai virar um trauma e que não é o legal, né? Que não é o ideal. Sim. No caso da demência, é essa questão que eu já falei. Cria-se uma ajuda a trazer memórias que essa pessoa já viveu com os filhos. Você pode simular situações para ver se a pessoa consegue resgatar na memória
o que ela já viveu, porque fica muito confuso. E para quem tem Alzheimer, o pensamento ele fica muito confuso. Então, às vezes, com essa ajuda terapêutica, você pode ajudar a pessoa a regular um pouco também esse pensamento, sabe? A se organizar melhor. Entendi. Em casos de gravidez gemelar, onde um dos bebês falece. Então, é a questão do luto que é trabalhado, porque a outra criança, embora vá sentir falta, de alguma maneira, né, cognitivamente falando, ela vai lidar com isso, ela vai sentir falta no começo, mas a própria mãe pode suprir essa falta do irmão. Mas para essa mãe, a gente pode, na verdade, trabalhar essa fala também. Não é muito comum, porque às vezes a mãe que tem o gemelar, ela meio que transfere pro que ficou. Então a gente trabalha essa perda, mas o outro que ficou, ele tá ali também para dar essa força, né? Sim. E ela vai estar vivendo, né? Esse toque, esse afago, que é um pouco, é tão difícil quanto, mas assim, é um pouco mais tranquilo de trabalhar. Sim. Do ponto de vista da psicologia, qual é a mensagem mais importante para compreender esta relação entre pessoas e bebê reborn? Mensagem no sentido da gente não julgar. Acho que é a primeira mensagem, porque às vezes, eu sei que a internet ela promove essa abertura para julgamentos, né? Porque é uma polarização. A pessoa ela vai ter uma opinião sobre aquilo, ela vai julgar. Mas nós, como profissionais dessa área da psicologia, a primeira coisa é acolher, entender qual é o processo que essa pessoa está passando, o que levou essa pessoa a ter essa visão sobre essa boneca, né, de ver essa boneca como um ser vivo, fazer um trabalho para dessensibilizar isso e para, de alguma maneira, não só na terapia, mas também com uma ajuda multidisciplinar, né, do médico, talvez até precisar tomar alguma medicação que faça com que ela traga ela mais para a realidade, que tenha uma clareza melhor sobre o que está acontecendo, né, que seriam os psicotrópicos. E aí tem que fazer todo um trabalho multidisciplinar. Então, a psicologia, ela vai ajudar nisso. A gente não pode, é muito difícil, a gente não pode trazer esse olhar de julgamento. Na internet é fácil, né? As pessoas fazem N memes sobre isso. Mas é triste de você olhar que, às vezes, pessoas usam isso como forma de ganhar dinheiro. Sim. Usam essa vulnerabilidade como forma de ganhar dinheiro. Então, é aí que a gente tem que ter esse olhar crítico diante da sociedade, de que talvez a gente tenha que se posicionar mais a respeito de pessoas que usam a fragilidade do outro para explorar, a se beneficiar, né, se auto-beneficiar, que é o caso de muitos influencers. Isso acontece mesmo. A pessoa usa isso como forma de poder também conseguir público com fralda, conseguir público com venda de leite, conseguir... É uma forma de virar dinheiro. Só que isso, na verdade, é muito sério, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Porque não pode ter esse julgamento, mas você pode estar causando um mal maior, estimulando ou normalizando uma situação da qual ela é preocupante. Você não pode normalizar isso, né? Isso tem um efeito de saúde mental. É um caso que tem que ser tratado por um profissional, né? A gente não pode estimular mais esse tipo de situação, né? Porque virou tanto meme, e para falar sobre tudo isso é muito importante. Muito importante. Muito importante pontuar. Porque eu acho que a internet, ela não pode e não deve ser terra de ninguém. As pessoas que estão ali, elas têm que ter ideia da responsabilidade do outro, que ela não está vendo quando ela está gravando o vídeo, mas esse outro, ele existe. Sim. Né? Esse outro, sim, ele é real. Então, não é tudo uma brincadeira, né? Tem brincadeira que é de extremo mau gosto, desculpa a forma de dizer. Sim, é verdade. E eu sempre falo isso, falo lá em casa. Quando a gente vai fazer uma brincadeira, vai fazer uma piada, é para todos rirem, não é? Não é só para você achar graça de fora, nisso. Já não é brincadeira, já é falta então, de assim, respeito. não é uma questão, eu vou ganhar dinheiro com isso, então pode tudo. Não pode tudo. Eu tenho que ter uma reflexão ativa daquilo que eu estou propondo fazer, até onde isso vai chegar.
E o que vai causar para o outro? Em todos os sentidos, eu acho. A gente está falando aqui de bebê reborn, mas a gente tem que pensar em todos os sentidos. Isso é ter responsabilidade, né? A ética, né? Na verdade, que num jornalismo a pessoa aprende primeiramente a ter ética. E às vezes nessa questão dos influencers, eles não têm a menor noção dessa ética. Então, ele precisa começar a refletir sobre e ter, né? Porque é muito importante. Claro. Tem um dano colateral, né? Sim. Sempre. E muito exposto. No próximo bloco, a gente fala sobre redes sociais, influenciadores e os riscos do consumo emocional não consciente dos bebês reborn. E ainda os cuidados éticos que os profissionais da saúde mental precisam ter nesse tema tão delicado. Não saia daí. A gente falou. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Se você quer ficar sabendo tudo o que acontece na região e em todo o Brasil, o lugar certo é do Calibre. Danilo Bueno traz a melhor informação em primeira mão para você. Calibre, de segunda a sexta, 12:30. Entretenimento e informação é aqui na TV IN. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Ah, sim! 2025 começou cheio de novidades para a mídia Sumpa. Uma delas é que agora, eu e o Metashow também estamos na TV Interior. Os programas da semana estreiam todas as sextas-feiras às 9h. Se ainda existe programa de cultura pop de qualidade na TV aberta, sintonize nos canais da TV Interior e confira. Palavra de Bela. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Estamos de volta com o bloco final do Saúde Interior. E agora vamos fechar a nossa conversa falando sobre responsabilidade, ética e escuta, para que o afeto e a saúde caminhem juntos com consciência. E para os profissionais da saúde mental, quais os cuidados éticos e clínicos precisam ser considerados
ao integrar esse tipo de objeto em um processo terapêutico? Primeiro, sempre conscientizar o paciente de que é um ser inanimado, fazer um bom monitoramento, né, de como que está essa pessoa, como que ela está reagindo a isso, ter consciência, assim, de quais casos, fazer um planejamento clínico de quais, assim, uma escuta do indivíduo, para saber qual é o tipo de procedimento que vai utilizar, se esse bebê cabe a esse tipo de caso ou não. Para alguns casos, por exemplo, já não dá. Se a pessoa ela já tem uma noção de dissociação, já dissocia um pouco da realidade, então já não daria certo. Então, o psicoterapeuta ele tem que ter essa responsabilidade ética. Né? Primeiro, também falar com os familiares quando vai introduzir esse tipo de ferramenta de trabalho, fazer uma psicoeducação e explicar o porquê, né, desse uso, o que esse uso desse bebê reborn vai trazer, também o que se espera com essa ferramenta. Então, tem que fazer um bom planejamento como um todo, do tipo de tratamento e qual é o objetivo que se espera. Né? Acho que principalmente é isso. E mais importante de tudo, ética no trabalho a ser executado, né? Ter ética. Sim, perfeito. E do ponto de vista social, qual o impacto dos bebês reborns sobre os influenciadores nas redes sociais, especialmente sobre pessoas psicologicamente vulneráveis? Tem um impacto que essa pessoa que já está vulnerável, com uma falta, ela vai olhar esses influencers e ela vai entender que isso pode suprir a questão que ela está passando, o problema que ela está passando, a questão emocional dela naquele momento. E ela pode usar, né, comprar esse objeto, usar isso como uma forma de suprir, e aí, sem nenhuma orientação, sem um trabalho sério, ela pode cair criar esse vínculo excessivo e entrar nessa neurose, né, que a gente fala, e depois prejudicar realmente essa questão, uma pessoa vulnerável. Outro fator também, a gente fala no contexto social até econômico, porque são bonecas que realmente não são baratas, são bem caras, muito caras, e tem pessoas que elas acabam olhando aqueles influencers que compra roupinhas, que compra acessórios, e fica meio que uma disputa, né, um com o outro, quem tem o boneco melhor, essa pessoa ela pode entrar nessa ilusão, acabar comprando também, consumindo além do que deveria. Isso é um malefício para a vida, porque a gente tem que olhar para isso, né? Que tudo é o comércio ali. Sim. Então, isso também pode trazer problemas relacionados ao financeiro. Porque a pessoa deseja, ela não vai medir o quanto que ela vai pagar para ter aquele desejo satisfeito. Então, tem muitas questões ali que os influenciadores eles precisam ter essa responsabilidade. De que o público que ele está, embora ele fale para uma câmera, as pessoas que estão ouvindo são pessoas. Tem que ter primeiramente essa responsabilidade. Sim, e não é só a boneca, nós estávamos falando também, né, quando vai se comprar a boneca, eles oferecem um parto. Sim, né? Tem essa questão também de vender a expectativa, né? Às vezes é uma mulher que não pode ter filhos, então ela cria uma falsa expectativa de que ela vai colocar uma barriga de uma simulação realística, vai abrir, então ela vai ter a mesma sensação. Numa pseudo-realidade, ela pode até imaginar, mas ela não vai ter realmente a sensação que né, de uma mãe que está tendo um filho. Só que isso dissocia total a pessoa da realidade. Então, assim, ela compra uma expectativa, mas, na verdade, quando ela adquire, ela pode ter uma decepção muito grande, né, de fato, e gerar um outro problema ainda maior, né? Além de lidar com essa questão da dificuldade de ter um filho, lidar com o problema da decepção de não ter sentido a mesma sensação de que ela sentiria se ela fosse, né, realmente uma mãe. Né? Então, assim, é muito sério. É muito sério. Isso também está indo para outro patamar. Tudo, né? As pessoas, acho que de uma maneira geral, as empresas, os negócios, eles estão vendo que isso está virando uma questão de meio que disputa do tipo, é uma necessidade de consumo e começa, acho que você ia falar
Sim, eu ia falar sobre as cegonhas. As cegonhas são as mulheres, as artesãs que fazem os bonecos. Que a gente não tem nada contra elas. Não tem nada contra, é uma artista, é uma artesã, porque realmente é um boneco hiperrealista. Né? Então, mas ele tem a sua função e que não é a função de levar, que nem tem a ver polêmica, de levar para o SUS para ser atendido como uma pessoa viva. Né? A função dele tem que ser outra. Então a gente tem que ter esse bom senso, digamos assim, de entender o lado da saúde mental e o lado da questão moral, né? Da questão do caráter, da questão que você está sendo ali, usando isso como forma de se auto-beneficiar. Sim, isso entrou até para a política, né? Agora tem o dia da cegonha. Não é aquela cegonha. Estão querendo. Sim. Estão querendo fazer disso uma lei. Não sei se isso é muito bom, não. Porque a interpretação pode ser variável, né? Essa hiperrealidade pode entrar num campo, num âmbito muito perigoso. Isso nós temos que tomar muito cuidado, sem julgamento e muita sensibilidade e empatia. Com certeza. Débora, antes de encerrarmos, gostaria que deixasse uma mensagem de tudo que nós falamos aqui no programa. Uma palavra de acolhimento, de orientação, de reflexão, como lidar com as próprias emoções, mesmo quando elas se projetam de formas inesperadas. Primeiramente, eu acho que a principal mensagem qualquer problema, qualquer questão emocional que você esteja passando, você tem que procurar um profissional qualificado, que ele vai conseguir te direcionar e fazer com que você lide, né, com as suas questões emocionais e consiga elaborar melhor e viver melhor e com qualidade. Né? Não transferir isso para uma situação de internet ou de um objeto do qual ele não vai suprir essa falta se você não entender a causa dessa falta. Tá? Ela vai ser só um suporte, mas não vai ter um trabalho sobre isso. Outra coisa que eu acho que é importante que frisar novamente, as pessoas que divulgam na internet, os bebês reborn e os influencers e as pessoas também, que elas tenham um cuidado ético ao fazer, entender que cada pessoa pode escutar de uma maneira, vai ser muito de acordo com a situação de vida que ela está vivendo e com a situação de saúde mental que ela se encontra no momento. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, de fato, e esse cuidado com o outro, porque nós fazemos parte do meio. E se o meio está doente, nós também estaremos vivendo junto com essa doença. E não tem como fugir disso. É um efeito dominó. Né? Isso é muito perigoso, né? Tem que prestar muita atenção. Débora, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi super esclarecedor. É um tema muito complexo, muito amplo, muito delicado. E todo o tato é muito importante. Muito obrigada. E eu que agradeço. E saliento, qualquer dúvida, se as pessoas tiverem e quiserem me mandar mensagem, fica aberta para vocês, tá bom? Você quer deixar o seu contato? O meu contato, é ajuda eu lembrar. A pessoa não lembra. Acho que lá. Débora Possobon. Débora Possobon, _psico. Isso, tá ali. Tá ótimo. Mas se procurar por Débora Possobon, vai achar que o que tem psico é o meu profissional. Sim, Débora Possobon com 2 S tudo junto. A você que nos acompanhou, que este episódio desperte um novo olhar sobre as formas de elaborar os afetos, de cuidar da saúde emocional e de acolher o que é invisível aos olhos. Eu sou Patrícia Vilafaña e te convido a continuar conosco nessa jornada de consciência, cuidado e bem-estar. Nos vemos no próximo programa Saúde Interior. E lembre-se sempre que o importante é ter saúde. Até lá. Até.